Antes de começar o vídeo, peço que deixe o like e se inscreva no canal para não perder as continuações. E não se esqueça de deixar o seu feedback nos comentários do que achou da obra e sem mais enrolação, bora para o vídeo. Este jovem foi certa vez um estudante em uma escola de culinária, com o modesto sonho de se tornar um chefe famoso. Seguindo a já familiar trama de Isekai, ele foi atropelado pelo famoso Truck-kun e transportado para outro mundo. Um mundo para o qual foi enviado tinha monstros, magia e um império em guerra com a tribo dos dragões. Infelizmente, assim que o protagonista cruzou para esse novo mundo, foi recrutado para um serviço militar obrigatório que durou 15 anos. Sob o nome de Alisson, ele sobreviveu à guerra e se tornou um arquimago lendário. Após muitas dificuldades, Alisson finalmente realizou seu sonho nesse mundo estranho ao abrir um restaurante na cidade de Dart. Enquanto estava na entrada de seu restaurante, chorando como uma criança, uma mulher o viu e pensou que o jovem estava angustiado. Ela se aproximou e perguntou: "Você está bem?" Alisson enxugou as lágrimas e explicou: "Estou bem, é só que estou muito feliz por finalmente ter conseguido abrir meu restaurante." Ver um jovem como dono de um restaurante tão grandioso surpreendeu a mulher. "Ah, então você é o dono deste lugar? Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Ben." Para evitar revelar sua verdadeira identidade, Alisson se apresentou como Al. Os dois rapidamente começaram a conversar e a se conhecer melhor. "Acho que você não está aqui há muito tempo, certo? É a primeira vez que te vejo. Você está sozinho?" perguntou Ren. Alisson rapidamente respondeu: "Ah, não. Estou aqui com uma amiga que conheci no exército. Ela dorme bastante. Então acho que só vai acordar à tarde." Após conversarem por um tempo, Ren perguntou animada: "A propósito, você disse que está abrindo um restaurante, certo? Não precisa de um fornecedor de carne? Que coincidência. Meu marido é dono de um açougue. Se você seguir pelo beco à esquerda do portão principal da vila, encontrará o açougue do Gold." Ao ouvir isso, Alisson decidiu comprar a carne imediatamente para preparar a abertura do restaurante. "Sério? Obrigado. Vou agora mesmo." No entanto, Ren de repente ficou preocupada e hesitou antes de avisá-lo. Preciso te avisar. Ele tem um temperamento meio explosivo. Se achar que ele está sendo rude, diga que eu te enviei." Apesar do aviso, Alisson não se preocupou. Ela parecia uma pessoa gentil, então seu marido não poderia ser tão ruim assim, certo? "Conheci muitos tipos de pessoas nesses 15 anos. Vai ficar tudo bem", pensou confiante. Porém, assim que viu o rosto assustador de Claw, o açougueiro, Alisson recuou. "Ah, eu sou o dono de um restaurante aqui, e este é um açougue, certo? Eu gostaria de comprar um pouco de carne." Antes que Alisson pudesse terminar a frase, Claw bateu na mesa com força e gritou: "Eu não vendo!" Quando Alisson perguntou o motivo, Claw aumentou ainda mais a voz: "Você é surdo? Eu disse que não vendo minha carne." "Então, você é dono de um restaurante, hein? Já vi muitos canalhas como você. Compram carne barata e vendem pelo dobro do preço, pouco antes de estragar. Vocês têm me enganado há 3 anos com essa tática suja. Não sei de onde você veio, mas com certeza é igual aos outros. Não tenho carne para vender para você." Naquele momento, uma frigideira gigante desceu com tudo sobre a cabeça de Claw. "Que bobagem você está falando? Eu vim aqui, preocupada, e agora vejo que estava certa!" exclamou Ren furiosa. Um instante atrás, Claw parecia um tubarão feroz, mas assim que viu sua esposa, virou um cachorrinho manso. Ele era um predador fora de casa, mas um peixinho dentro dela. Depois de dar uma bronca no marido, Ben se virou para Alisson. "Me desculpe, Alisson. Eu peço desculpas." Quando ele fica irritado, demora um pouco para se acalmar. "Você está procurando carne de Bella, certo?" Embora não quisesse, Claw acabou cedendo, com medo de levar outra frigideirada na cabeça. Ele foi até os fundos e trouxe a carne. Nesse momento, Ren se desculpou novamente com Alisson. "Ufa, desculpe de novo. Ele costumava cuidar de um restaurante com muito zelo. O tio dono era seu camarada quando ele ainda era mercenário. Acho que ele ficou realmente chocado quando foi traído daquela maneira." Entender o motivo por trás disso fez com que Alisson se sentisse um pouco simpático, mas ele ficou bastante surpreso ao saber que Claw havia sido um mercenário em sua juventude. Trazendo esse assunto à tona, Ren perguntou: "Você não parece tão velho? Já completou seu serviço militar?" Pensando nos 15 anos de sua preciosa juventude que foram perdidos, Alisson não conseguiu segurar as lágrimas. "Passei por muitos problemas. Vivi muitas coisas terríveis nesses últimos 15 anos." Justo quando Alisson estava prestes a se abrir, Claw retornou com uma sacola na mão. "Aqui está a carne. Por que não mostra essas suas incríveis habilidades?" Alisson verificou a carne e ficou bastante surpreso. Ele não esperava receber aquele corte em vez da carne de Belaen. Ao ver sua reação, Claw riu com um ar de superioridade. "Ha ha ha! Achou mesmo que eu te daria a preciosa carne de Belaen? Carne de Belaen fica deliciosa de qualquer jeito, mas de agora em diante, só vou fornecer carne para restaurantes que eu reconhecer como dignos." Claw continuou: "Tente fazer um prato especial com esse pedaço de carne. Se não me impressionar de agora em diante, você não vai conseguir. Nem um pedaço de gordura, muito menos carne. Sou muito exigente, então é bom se preparar."
A expressão atordoada de Allison só fez Chloe se sentir ainda mais satisfeito. Ei, está me ouvindo? Está com medo agora, não está? Vamos ver se consegue cozinhar algo decente. No entanto, naquele momento, a lendária frigideira foi usada mais uma vez. Chloe caiu inconsciente no chão no mesmo instante. As mulheres são realmente aterrorizantes, pensou Chloe antes de desmaiar. Ren não acreditava que tinha que passar por toda aquela confusão por causa do marido. Ela estava prestes a dar um pedaço de carne de Belaim para Allison, mas para sua surpresa, ele recusou. Ah, não precisa, disse ele. Eu vou cozinhar para vocês dois. Por favor, venham jantar no meu restaurante hoje à noite. Ren ficou extremamente surpresa, especialmente porque a carne que Chloe havia dado a ele era a parte mais gordurosa de um guba. Antes que ela pudesse trocar a carne, Allison já havia se virado para ir embora. Isso é o suficiente, garantiu ele. Tenho certeza de que posso fazer algo delicioso com essa carne. Vejo vocês mais tarde. Neste mundo, os animais e o gado eram conhecidos por nomes completamente diferentes dos do mundo anterior de Allison. Vacas eram chamadas de Jeca, galinhas eram Valentine, lobos eram Ben, e porcos eram conhecidos como Guba. Olhando para a barriga de porco à sua frente, Allison entendeu por que o orgulho de Chloe era tão forte. De fato, aquele era um tipo de carne premium neste mundo. Diferente do seu mundo anterior, onde a carne de Van Kuhl, um tipo de ave, era considerada um ingrediente de luxo, aqui a carne mais acessível e comum era a de Guba, ou seja, porco. A barriga de porco era um dos cortes mais baratos. As pessoas deste mundo não valorizavam tanto essa parte da carne, mas Allison não tinha do que reclamar, já que era acessível. Com a qualidade daquela carne, a maneira mais natural de apreciá-la era grelhada. Usando magia, Allison criou uma chama na palma da mão e acendeu a grelha. Sendo um grande mago, ele conseguia usar magia facilmente enquanto cozinhava, o que dava um toque especial aos seus pratos, tornando-os ainda mais saborosos. À medida que o sol se punha, Chloe e sua esposa seguiram para o restaurante de Allison, conforme o convite daquela manhã. No caminho, Ren continuava questionando Chloe. Por que você disse aquilo? Desde quando inventou essa regra de só fornecer carne para restaurantes aprovados por você? Ele parece ser honesto e gentil. Você não pode ser mais simpático com os novos moradores? Chloe resmungou para a esposa. Você só o conheceu hoje. Como pode ter tanta certeza? Ren ficou ainda mais irritada. Não é melhor ser enganado do que enganar os outros? Você não acha que o julgamento das pessoas pode ser mais preciso às vezes? Ela então continuou. Você nem queria testar as habilidades culinárias dele de verdade, queria? Só queria ver o senso de responsabilidade dele, não é? Tendo vivido juntos por tantos anos, Ren conhecia muito bem o marido. E naquele momento, acertou em cheio. Chloe ficou sem palavras. Você sabe que sou exigente com comida. E se as habilidades dele na cozinha não forem boas o suficiente? Murmurou ele. Mal sabiam eles que a pessoa prestes a cozinhar para eles era um grande arquimago. Durante a guerra, Allison salvou inúmeras vidas graças à sua incrível magia. Agora, essa mesma magia estava sendo usada para cortar carne. Toda magia tem um propósito. Fazer incisões na carne permitia que o tempero penetrasse melhor. E grelhá-la dessa maneira ajudava a reter a umidade, tornando-a ainda mais crocante por fora. Assim que Allison terminou os preparativos, Chloe e sua esposa chegaram. O instante em que entraram, Chloe já parecia visivelmente irritado e começou a reclamar de tudo. Ele só se acalmou quando Ren pegou a lendária frigideira, forçando-o a sentar e esperar pacientemente pela refeição. Enquanto isso, Allison estava na cozinha, preparando o prato. Ele deixou a panela aquecer e adicionou apenas uma pequena quantidade de óleo, o suficiente para evitar que a carne gordurosa grudasse na frigideira. Primeiro, colocou a carne com a pele para baixo, para evitar que secasse. No meio do processo, ele focou sua mente completamente em cada ação. Para ele, a cozinha era um campo de batalha, e cozinhar era uma arte. Cada etapa precisava ser executada com precisão. A comida pode se tornar ainda mais apetitosa pelos sons que produz. E o chiado da carne de porco na grelha não era exceção. Primeiro, Allison selou a pele. Depois, ajustou o calor para garantir que todos os lados adquirissem uma cor dourada, perfeita. Após polvilhar um pouco de sal, grelhou a carne até que estivesse cozida por completo. Então, cortou-a em pedaços pequenos. Em seguida, preparou uma salada para acompanhar a carne. Comer apenas um prato salgado como aquele poderia parecer estranho para as pessoas desse mundo. Verduras frescas e um molho ácido ajudariam a equilibrar a riqueza da carne de porco grelhada. Sabendo do gosto meticuloso de Chloe, era melhor evitar ingredientes desnecessários. Por fim, Allison montou o prato com cuidado. A barriga de porco grelhada e a salada estavam prontas. Depois de finalizar a refeição, ele a apresentou com orgulho para os primeiros 2 clientes do restaurante. Assim que Ren deu a primeira mordida, seu paladar explodiu em satisfação. Em sua mente, ela se viu transportada para uma paisagem onde porcos corriam livremente por campos sem fim.
Oh meu Deus, isso é delicioso. Isso realmente é barriga de porco de Guba. Está levemente crocante por fora, mas incrivelmente suculenta por dentro. A acidez sutil da salada corta a gordura da carne de maneira perfeita. Nunca imaginei uma combinação tão boa. A reação de Ren não surpreendeu muito Alison. Ele já havia experimentado a comida horrível daquele mundo durante seu tempo no exército. Então, conseguia entender por que ela estava tão impressionada. Fico feliz que tenha gostado, disse ele com um sorriso radiante. Eu adorei. Acho que vou precisar continuar fornecendo carne para garantir que possa continuar comendo sua comida, disse Chloe. Alison ficou exultante ao ouvir isso. Haha, obrigado pelo elogio, senhora. E você, Sr. Chloe? O prato agradou ao seu paladar? Virando-se para Chloe, Alison ficou surpreso. O prato dele já estava completamente vazio. Seu rosto estava tenso, com baba escorrendo como um rio. Não pode ser. Já acabou? Traga mais carne. Preciso de mais carne, exigiu Chloe. Naquele momento, Ren rapidamente o interrompeu com a lendária frigideira. Se quiser mais, peça educadamente. Chloe soltou um gemido antes de cair na risada. Você passou no teste. Para ser sincero, dentre todos os pratos de Guba que já provei, esse é o melhor. Negócio fechado. Diga-me que tipo de carne precisa, e eu fornecerei os melhores cortes do Império Louvre. Finalmente, tudo havia se resolvido. Alison encontrou um excelente fornecedor de carne. Somente isso já tornava seu primeiro dia de negócios um sucesso. Mas, naquele instante, uma certa loli da perdição despertou, atraída pelo cheiro da comida. As coisas estavam prestes a ficar interessantes. Final da tarde, arredores da cidade, Alison rapidamente se adaptou após abrir seu restaurante. Mesmo que o número de clientes não fosse esmagador, o movimento era constante. Todos que provaram os pratos de Alison continuavam voltando para mais. Depois de se despedir dos últimos clientes, Alison se preparou para limpar o restaurante. Foi então que percebeu que seus temperos estavam quase esgotados. Molhos e especiarias. Todos deveriam saber o quão essenciais são na culinária. No entanto, neste mundo, ambos eram raros e caros, tornando difícil usá-los livremente. Além disso, sua qualidade e variedade não estavam no mesmo nível do mundo moderno. Alison pegou uma moeda de ouro, colocou-a dentro de um círculo mágico que havia desenhado previamente e recitou um encantamento. Apenas ele sabia que a maneira mais rápida de resolver o problema dos ingredientes era usar o feitiço de invocação deste mundo para trazer itens do mundo moderno. Na verdade, Alison havia criado esse feitiço acidentalmente enquanto tentava encontrar um meio de voltar para seu mundo original. A magia tinha limitações quanto ao tamanho e à massa dos objetos que podia invocar, mas ainda assim era útil. Não era um feitiço perfeito, pois não podia ajudá-lo a retornar ao seu mundo original. Ele se sentia culpado por pegar as coisas dessa maneira, então sempre deixava uma moeda de ouro em troca. Além disso, ingredientes crus como carne fresca, ovos e vegetais estragariam ao serem invocados para este mundo. Já os produtos processados também tinham data de validade, mas pareciam não ser afetados pelo processo de invocação. Alison não sabia o motivo. Outra questão era que a magia consumia muita energia. Apesar de ter o título de arquimago, Alison só conseguia lançar o feitiço de invocação uma vez por dia. Após transferir os ingredientes invocados para novos recipientes, ele os colocou em sua geladeira mágica. No entanto, assim que abriu a geladeira, ficou furioso. Mas que diabos? Cadê toda a minha cerveja? Alison imediatamente percebeu quem era a culpada. A pequena Loli, Huan. Sem perder tempo, foi lidar com ela. Huan dormia tranquilamente ao lado de uma pilha de latas de cerveja vazias, quando levou um cascudo na cabeça. Acorda! O que foi que você fez? Ainda meio adormecida, Huan protestou. O quê? Eu não fiz nada. Alison ergueu uma lata de cerveja e questionou. Olha isso. Quem te deu permissão para beber toda a cerveja da geladeira? Pelo menos limpe a bagunça depois. Ainda sonolenta, Huan retrucou. Quem mandou não guardar a comida boa para mim da última vez? Eu sou um dragão. Limpeza é coisa de seres inferiores. Não vou limpar nada. O tom mimado da garota deixou Alison ainda mais irritado. Então ele deu outro cascudo nela e a arrastou para trabalhar. Descasque essa pilha de cebolas. Vendo Huan chorando enquanto descascava as cebolas, ela parecia inofensiva, mas Alison ainda tinha suas preocupações. Afinal, ela era um dragão, mesmo que estivesse atualmente em forma humana. Ele a encontrou após ela perder sua mãe e seu lar durante a guerra contra a tribo dos dragões. Não podia simplesmente deixá-la para trás, então decidiu ajudá-la, e desde então estavam juntos. Embora tivesse vivido por centenas de anos, ainda era jovem segundo os padrões dos dragões. Talvez por isso fosse tão infantil. Acontece que ela é uma Loli legal, então não tenham ideias erradas. Incapaz de continuar brava ao ver a pequena Huan sendo punida, Alison cedeu. Vou fazer um bife para o jantar se você terminar de descascar essas cebolas. Então, pare de chorar. No instante em que ouviu o bife, os olhos de Huan brilharam. Bife? Você promete, né? Essa Loli é fácil de subornar, Alison murmurou. Nesse momento, Kwon entrou no restaurante, com uma expressão
abatida. Me dá uma cerveja e um acompanhamento. Ellison abriu a geladeira e começou a preparar a bebida. Mas como toda a cerveja havia sido devorada por Guan, teve que servir soju em vez disso. Ainda bem que invoquei isso da última vez, pensou. Para garantir, decidiu despejar a bebida em uma garrafa diferente. Ao ver o líquido transparente, Guan ficou surpreso. O que é isso? Isso não é cerveja, é água. Enquanto servia o soju, Ellison explicou. Nada disso. Se está curioso, por que não experimenta? Isso se chama soju. Embora o cheiro fosse um pouco estranho, Kwon confiava em Ellison e tomou um gole do soju, seguido de algumas mordidas de carne. Isso aqui é bom. No início ele não sabia o que esperar, mas o sabor suave e a queimação agradável do soju se espalharam pelo peito. Kwon piscou algumas vezes, saboreando o gosto. Isso aqui é perigoso. Ellison sorriu. Você quer dizer delicioso? Os dois. Tem um sabor levemente amargo, mas a doçura que vem em seguida combina perfeitamente com a carne. Este acompanhamento harmoniza muito bem com o soju. Tem um charme diferente em comparação com a salada. Eu já sabia, mas suas habilidades culinárias são realmente extraordinárias. Poderia me trazer outra garrafa? Apesar do elogio, o rosto de Kwon estava cheio de tristeza. Ellison percebeu que algo estava errado só de olhar para ele. Depois de virar 4 garrafas de soju seguidas, Kwon ainda queria mais. Vendo isso, Ellison interveio rapidamente. Senhor Kwon, você já bebeu demais. Essa bebida tem um teor alcoólico alto. Mas Kwon se recusou a parar. Eu disse, me traga outra garrafa. Eu não vou sair daqui até estar completamente bêbado hoje. Ellison tinha certeza de que algo estava errado e perguntou. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? Kwon, que estava esperando uma chance de desabafar, começou a despejar suas preocupações. Suspeito que Wen esteja tendo um caso. No início, ela dizia que precisava sair por um tempo, mas isso tem acontecido com mais frequência. Todo mês, em um dia fixo, ela se veste bem. Isso já dura meses, então, outro dia, decidi segui-la em segredo, e a vi se encontrando com um colega dos tempos de mercenária. Ele costumava ser meu melhor amigo. Kwon fez uma pausa, apertando os punhos antes de continuar. Isso, com certeza, é o motivo pelo qual ele desapareceu de repente depois que abri meu açougue. Ele deve se sentir envergonhado de me encarar enquanto tenho um caso com Ren pelas minhas costas. E hoje ela saiu de novo. Mesmo que não seja o dia habitual, ela provavelmente nem se importa mais comigo. O humor de Kwon mudou da raiva para uma tristeza profunda e desamparada. Ellison não sabia bem o que fazer, mas tentou confortá-lo. Primeiro, acalme-se. Ficar bêbado não vai resolver o problema. Mas Kwon não conseguiu manter a calma e gritou. Mas eu não posso encarar a verdade. E sabe o que é engraçado? Eu ainda amo a Ren. Mesmo nessa situação, eu não posso viver sem ela. O que eu devo fazer? Um homem verdadeiramente em conflito. Esse também era o motivo pelo qual Kwon suportou essa situação por meses. Mas ele estava chegando ao seu limite. Seu casamento estava à beira do colapso, e algo precisava ser feito. Incapaz de ignorar isso, Ellison decidiu ajudar. Deixe isso comigo. Não conheço Ben há tanto tempo, mas não acho que ela seja do tipo que faria algo assim. Espere. Aqui. Então, Ellison entrou no modo detetive para investigar essa suposta traição. Naturalmente, ele não poderia fazer isso sem sua fiel assistente, a pequena Loli Huan. Naquele momento, Huan ainda estava chorando enquanto descascava cebolas. Isso é demais. Ellison é um idiota, reclamava. Depois de trocar de roupa, Ellison a chamou. Pare de descascar e venha para fora. Temos um trabalho a fazer. Ou, se preferir, pode continuar descascando. É claro que Huan escolheu escapar da tarefa entediante. Assim, o humano e o dragão partiram juntos para espionar o restaurante que Kwon mencionou. Uau! Olha como esses restaurantes estão cheios! Exclamou Huan. Diferente de outros lugares. Esses outros lugares, sendo obviamente o restaurante de Ellison. Vendo a multidão, Ellison só podia sonhar em ter tantos clientes. Mas a missão principal agora era encontrar Ben. Kwon disse que ela deveria estar por aqui em algum lugar. Ah, ali está ela, sentada com um homem na frente dela. Esse é o colega que Kwon mencionou. Depois de localizar o alvo, era hora de Huan provar seu valor. Huan, está vendo aquele homem e aquela mulher ali? Escute a conversa deles para mim. Naturalmente, Huan não faria nada sem uma recompensa. Se eu fizer isso, eu ganho um bife sem precisar preparar os ingredientes, certo? Após Ellison selar o acordo com 2 bifes, Huan usou seus sentidos aguçados de dragão para ouvir a conversa e retransmiti-la a Ellison. Você não acha que já está na hora de contar ao meu marido? Wen perguntou. Kwon está cada vez mais desconfiado da nossa relação. Ele também está chateado porque você não visita o açougue. O homem hesitou antes de responder. Mas você sabe como ele é. Se ele descobrir que estou ajudando, vai me evitar imediatamente. Ao ouvir isso, Ellison ficou um pouco surpreso e confirmou com Huan. Foi realmente isso que o homem chamado Men acabou de dizer? Depois de obter a confirmação, Ellison deduziu que aquilo não parecia um caso e decidiu não espionar mais. Em vez disso, resolveu se aproximar dos dois para conversar diretamente.
Quanto ao pobre Juan, depois de cumprir seu papel, foi mandada de volta para casa para esperar. Enquanto isso, Ren continuava sua conversa com o homem. Eu entendo por que você pensa assim, mas não é justo que seja mal compreendido. Você está fazendo isso apenas pelo bem do nosso casamento. Foi então que Allison interveio e interrompeu a conversa. Com licença, posso me juntar a essa conversa? Como você disse, o Sr. Clon interpretou tudo errado. Algum tempo depois, Clon, que dormia profundamente no restaurante, foi despertado pelo som da porta se abrindo. Quem entrava não era ninguém além de Miant e sua esposa, Ren. Clon, há quanto tempo? Cumprimentou Miant. Ver os dois juntos fez Clon tremer de raiva. Certo, vocês dois ficam ótimos juntos. Cuspiu sarcasticamente. Ren rapidamente tentou se explicar. Querido, é um mal-entendido. Não é o que você está pensando. Vendo sua esposa ainda tentando negar, Clon cerrou os punhos e gritou. Como assim não é isso? Poderia ser qualquer um, mas tinha que ser ele. Meant. Eu confiava nesse bastardo. Sem conseguir mais se conter, Clon avançou e desferiu um soco em Meant. No entanto, um escudo mágico bloqueou o golpe antes que a situação pudesse piorar. Sr. Meant, por que não esclarece esse mal-entendido? Allison interveio. Deixá-lo socar você não resolverá nada. O Sr. Clon vai se acalmar se souber a verdade. Que foi você quem emprestou o dinheiro para ele abrir o açougue. Ao ouvir as palavras de Allison, Clon ficou tão chocado que imediatamente sóbrio. O que? O que você acabou de dizer? Mantendo a calma, Allison carregou uma pilha de ingredientes para a cozinha. Todos, por favor, sentem-se e conversem. Eu vou preparar algo para comer. Allison já tinha pensado no prato perfeito para essa situação. Clon havia bebido o dia inteiro, então precisava de algo para ajudá-lo a se recuperar. Como Juan, mais uma vez, havia lhe dado um pouco de carne e vegetais, um bom ensopado de shabu-shabu era a melhor escolha. Shabu-shabu é um prato japonês, do tipo hot pot, consistindo em fatias finas de carne e vegetais cozidos na água, e servidos com molhos para mergulho. Allison pegou uma panela grande e funda, e começou a cozinhar. Preparou vários molhos, incluindo o molho de soja para mergulhar a carne, e depois começou a trabalhar no caldo. Após filtrar anchovas e adicionar temperos, despejou tudo no recipiente de cozimento. O shabu-shabu estava pronto. Enquanto isso, Clon, ainda em choque com o que acabara de ouvir, perguntou novamente a Ren. O que você disse? Meant realmente nos emprestou o dinheiro para abrir o açougue? Ren suspirou e explicou. Sim. Assim como você disse, quando não tínhamos dinheiro depois de sermos enganados, Meant nos emprestou quase todas as suas economias para investir no nosso negócio. Agora que temos uma renda estável, eu me encontro com ele mensalmente para pagar a dívida. Só isso. Clon começou a suar frio. Sua voz tremia. Mas esse dinheiro deveria ser... O quê? O Lorde me devolveu depois que pegaram o... golpista? Você está dizendo que isso era mentira? De repente tudo em que Clon acreditou por anos, se revelou uma farsa, tornando difícil para ele aceitar. Meant finalmente falou. Naquela época, se eu tivesse contado a verdade, você teria aceitado o dinheiro? Me desculpe por não ter ido ao seu evento de inauguração. Eu não tinha escolha. Se a verdade viesse à tona, pareceria que eu estava tentando enganá-lo. Eu nunca imaginei que você estaria passando por um momento tão difícil. Parece que fiz algo desnecessário. Com uma expressão sombria, Clon perguntou. Mas você não tinha planos para sua aposentadoria? Depois de ser mercenário, por que deu aquele dinheiro para mim? Nesse momento, Allison trouxe o ensopado, cortando a conversa, muito para a irritação de Clon. Desculpe, mas os vegetais não podem cozinhar demais. Não é melhor conversar enquanto comemos? Com isso, a atmosfera tensa finalmente se quebrou, enquanto Mint olhava com curiosidade para as fatias finas de carne. Allison explicou. Este é Belin, e carne da loja de açougue do Sr. Clan. Eu a fatiei finamente porque este prato envolve mergulhar a carne no caldo quente e comê-la diretamente. Ele conheceu todos a experimentarem o prato. Depois de provar um pedaço, Mint achou esse prato incomum e delicioso. Então ele serviu uma tigela de sopa para o Garra e começou a falar. Você se lembra da batalha de Perrin naquele dia? Você foi ferido por uma espada enquanto me protegia. Garra tomou um gole da sopa, registrando memórias antigas. Seu corpo inteiro estremeceu. Sim, foi deliciosa. Mint serviu-se de outra tigela e continuou. Antes, você me disse por que eu o ajudaria, apesar dos meus planos de aposentadoria. Para falar a verdade, eu não tinha planos. Não havia nada mais importante do que ajudá-lo. Agora, Cló, finalmente entende tudo. Lágrimas escorreram pelo rosto do homem durão. Me desculpe, eu realmente sinto muito. Ali perto, Allison observava os velhos amigos resolvendo seus desentendimentos, achando-se feliz por eles. No entanto, logo se viu em apuros com Juan. Uma promessa feita a um dragão é absoluta, mas você não viu dessa forma. Allison tentou apressadamente se acalmar. Ainda não anoiteceu, mas tudo bem. Vou preparar o bife para você. Ainda furioso, Juan retrucou. Já é noite. Como você ousa me tratar assim quando só pedi para você cumprir o que combinamos? Nesse momento, Mint entrou no recinto,
E Alison rapidamente cobriu a boca de Juan e disse no ar: "Ah, isso conta como abuso de um jovem dragão de alguns séculos de idade?" Ele se perguntou. Mint, confuso com a cena diante dele, decidiu não fazer perguntas e foi direto ao ponto. "Vim aqui para te perguntar algo. Recentemente, o grupo de mercenários recebeu uma missão para escolher uma figura muito importante, e queremos realizar uma comemoração. Por isso, se não for um problema, gostaria de jantar no seu restaurante antes da nossa partida. Isso seria possível?" Era uma oportunidade de negócio fantástico, e é claro, Alison não recusou ir. No dia seguinte, Alison foi ao vendedor da clã para comprar carne de polante, também conhecida como frango. No entanto, não havia nenhuma disponível. Se Claw conseguiu vender essa carne, já estaria rico. Alison pensou, decepcionado. Ele disse: "Então você não tem nenhuma? Mas você disse que me venderia qualquer carne que eu quisesse. Onde está toda essa confiança agora, Sr. Claw?" Sentindo-se frustrado, Claw respondeu: "A carne de Polanque é um caso à parte. Ouvi dizer que eles apareceram recentemente na floresta de Limond." Então, Alison foi até a floresta de Limond, mas as coisas não eram tão simples quanto ele imaginava. O Polanque era um monstruoso com a forma de um frango, mas, nesse mundo, seu comportamento era completamente diferente. Eles mudavam de habitat periodicamente, tornando-os muito difíceis de encontrar. Além disso, eram extremamente ágeis, o que tornava sua captura ainda mais complicada. Era por isso que a carne de Polanque era um ingrediente raro e altamente cobiçado. Depois de uma longa perseguição, Alison ficou exausto, enquanto os Polanques até paravam para zombar dele, fazendo seu sangue ferver de raiva. "Devo apenas incendiar toda a floresta", pensou. Agora, ele estava se arrependendo da decisão de adicionar esse prato ao cardápio do grupo de mercenários. Após lutar sem sucesso, Alison não teve escolha, e não pediu ajuda a Juan. "Você vai ter que lavar muita louça depois disso", disse a ela. Juan então liberou uma aura poderosa da tribo dos dragões, fazendo com que os Polanques congelassem de medo. Com apenas um rugido de dragão negro, a carne premium de frango estava em suas mãos. "Assustador, não foi?" Ela se gabou. "Se você não tivesse comido o coração de dragão, teria acabado com aquele Polanque." Alison conseguiu resistir aos ataques de Juan e impediu que ela causasse erros por toda parte. Depois disso, os dois vagaram pela floresta e caçaram mais 15 Polanque para cozinhar. Após um dia de trabalho árduo, Juan retornou ao restaurante e foi recompensado com uma lata de cerveja gelada. "Ah, beber cerveja depois do trabalho é o melhor", suspirou. Mas, na realidade, tudo o que ela fez foi caminhar por aí e encarar os monstros. Não tinha realmente feito muito esforço. Enquanto isso, Alison estava ocupado preparando a comida para os convidados naquela noite. Dessa vez, o prato era perfeito para acompanhar uma cerveja. Ao anoitecer, os convidados de Mint chegaram ao restaurante, prontos para a refeição. No entanto, como era um local novo e desconhecido, eles eram céticos. "Esse é o lugar que você deseja? Tem certeza de que a comida será boa?" questionou um deles. "Eu não confio no gosto do Mint", disse outro. A única exceção foi Minton, o mercenário júnior da Casa da Moeda, que confiou nele incondicionalmente. As pessoas frequentemente brincavam que Minton elogiava a comida mesmo que Mint o alimentasse com grama. Nesse momento, Alison apareceu e começou a servir os pratos. Mint aproveitou a oportunidade para apresentar Minton a ele. "Este é meu querido Júnior, Minton Mint", disse Mint. Minton ficou empolgado. "Ouvi falar muito sobre você. Você não faz ideia de como o veterano elogia este restaurante. Estou muito animado." Apesar dos elogios, Alison parece sereno. "Bom, espero que a refeição de hoje atenda às suas expectativas. A comida está pronta." Assim que as coxas e asas de frango crocantes foram trazidas, os convidados ficaram maravilhados. "Você conhece o Polanque?" disse Alison. "Este é Polanque frito crocante." No momento em que ouvi esse nome, Minton saltou de empolgação. "Valentina, é um monstruoso lendário que nem caçadores profissionais conseguem capturar." Alison ficou um pouco surpresa com essa realidade. "Não é tão lendário assim. Por favor, comam enquanto ainda está quente." Quem diria de um frango poderia ser um monstro lendário temido por caçadores? Para Alison, porém, era apenas um ingrediente raro para cozinhar. Os convidados deram a primeira mordida e não conseguiram conter sua emoção. "Isso é realmente delicioso, nada como a comida comum de sempre." Mint e Minton, sem dizer nada, apenas pegaram a comida e a enfiaram na boca. Eles ficaram sem palavras. "É só frango frito." E mesmo assim deixou todo mundo tão empolgado. Não é à toa que o chamam de ingrediente lendário. Com tantos clientes, Alison teve que encontrar Juan na cozinha para pedir ajuda. "Juan, não consigo lidar com tantos clientes sozinhos. Você pode ajudar a servir as mesas? Como um nobre dragão negro pode trabalhar como garçonete? Você está mesmo me pedindo para servir humanos?" resmungou Juan. "Você capturou uma criatura emprestada que nem caçadores profissionais conseguem capturar", respondeu Alison. Encurralado e sem outra escolha, ele recorreu à manipulação emocional. "Mas se você não quiser, tudo bem. Só que
Você se lembra que prometemos um outro que abriríamos um restaurante depois que a guerra acabasse? Superamos tudo, juntos. É triste ver como o coração de um dragão pode mudar tão rápido. Eu estava tão feliz pensando nisso. Apesar de ter centenas de anos, Huan ainda era apenas uma criança. E foi facilmente influenciado por essas palavras. Entendi, mudei de ideia. Ser garçom pode ser uma nova experiência para um dragão. Eu preciso servir uma cerveja, certo? E assim, o plano de Alison foi um sucesso completo. Com a ajuda da humilde garçonete, tudo finalmente foi resolvido. Para recompensar seu esforço, Alison guardou um pouco de frango frito e cerveja para Huan depois do expediente. Huan devorou o frango com grande prazer enquanto observava seus arredores. Alison então falou: "A propósito, ainda não pedi para você limpar. O que está acontecendo? Finalmente amadureceu, Hu?" Huan descansou a cabeça no ombro de Alison e respondeu: "Porque este é um restaurante, nosso restaurante." Aproveitando a oportunidade, Alison tentou trazer à tona a questão de anular o castigo de Huan de lavar pratos por um mês. Mas a vida não é um sonho. Lavando pratos por um mês era inevitável, declarou Huan. Nesse momento, uma figura sombria apareceu do lado de fora do restaurante. Sentindo a aura, Huan imediatamente se escondeu atrás de Alison. O que poderia assustar tanto um dragão? Antes que Alison pudesse entender a situação, a porta do restaurante se abriu lentamente. Que lugar desagradável! As cidades humanas são sempre locais odiosos para visitar, murmurou a figura. Alison, no entanto, não parecia surpresa. Faz um tempo, não é? O dragão negro ancião, Matt Dona, parecia muito descontente com Alison. Meu nome não é para ser chamado tão casualmente por um mero humano. Alison se levantou para encarar Matt Dona, pronto para lutar a qualquer momento. O que você está fazendo aqui? Matt Dona se aproximou lentamente. Você está vivendo bem confortável ao lado de um dragão em um lugar tão pequeno como este. Algum inconveniente? Huan, espiando cautelosamente, sussurrou: Não, senhor. Ela parecia muito assustada com o dragão negro ancião. Alison, por outro lado, estava completamente diferente de seu habitual comportamento amigável. Parecia uma pessoa totalmente diferente, mais fria e calculista. Você veio por Huan? Pelo que sei, ninguém tem o direito de tirá-la de meus cuidados. Você se lembra da punição da execução flamejante da última vez? Disse Matt Dona, tornando-se ainda mais ameaçador. Sua boca continua insolente como sempre. Mas sim, você está certo. Eu vim por Huan. Apesar do medo, Huan reuniu toda a sua coragem para resistir. Eu vou ficar com Al. Por que está fazendo isso? De repente, você me abandonou. A expressão de Matt Dona suavizou. Criança, quem disse que eu te abandonei? Eu apenas me atrasei. Mesmo que sua mãe tenha cometido um erro grave contra o clã, você deveria parar de falar sobre isso, interrompeu Alison. O importante é a promessa entre você e eu. Já ouvi dizer que promessas são muito importantes para os dragões. Matt Dona não ficou irritado, apenas sorriu de forma astuta. Você está certo. Estou aqui para falar sobre essa promessa. Sim, prometemos confiar Huan a você, mas havia uma condição atrelada a essa promessa. Uma promessa feita primeiro deve ser cumprida primeiro, Alison respondeu. Qual era a condição? Sem hesitação, o dragão negro ancião explicou. A idade em que um dragão negro é considerado adulto no clã é 800 anos. Até lá, qualquer dragão sem um covil próprio será protegido e enviado para o santuário do clã. Huan usava o covil de sua mãe, mas ele foi destruído na última guerra. Portanto, quando Huan completar 800 anos no próximo ano, ela deve partir e encontrar seu próprio santuário. Essa é a regra do clã, e ninguém pode desafiá-la. Se quebrar a regra, será considerado uma declaração de guerra. Ouvindo isso, Alison suspirou. Então, vamos fazer isso. Matt Dona ficou furioso e emanou uma aura aterrorizante, mas Alison não demonstrou medo. Em vez disso, continuou. O que eu estava tão preocupado? Podemos simplesmente fazer isso. Achando que aquilo era de fato uma declaração de guerra, Matt Dona quase assumiu sua verdadeira forma. Seu moleque insolente, você pode ter comido o coração do Senhor, mas está me subestimando demais. Como esperado do dragão negro ancião, seu poder era realmente avassalador. Se Matt Dona liberasse toda a sua força, aquele lugar seria completamente destruído. Percebendo o perigo, Huan rapidamente tentou acalmá-los. Al, está tudo bem, você não pode declarar guerra. Alison, parecendo confuso, perguntou. Declarar guerra? Do que você está falando? Eu só estava falando sobre criar um covil de dragão. Matt Dona e Huan ficaram completamente atordoados ao ouvir isso. Por um momento, parecia que uma guerra entre dragões e humanos estava prestes a explodir novamente. Tudo por causa daquele jovem. Alison continuou. Digo, temos um ano inteiro, certo? Só precisamos terminar dentro desse tempo. Temos tesouros o suficiente para começar agora mesmo. Podemos fazer isso, não podemos? Matt Dona, sem palavras, recuou. Bem,
isso é possível. Voltarei em um ano. E foi assim que começou a missão de Allison para criar um covil de dragão. Afinal, um covil de dragão é simplesmente um lugar para um dragão viver, repleto de tesouros e joias, simbolizando sua grandeza. Construir um covil de dragão exige muito dinheiro e tempo. Por isso, Allison não teria muito tempo livre, mesmo que começasse agora. O restaurante de repente ficou incrivelmente lotado. Clientes começaram a aparecer por causa dos rumores de que o restaurante vendia carne de polanque. Mesmo depois de Allison explicar que não a vendia mais, pois era um item especial do menu, a multidão não diminuía. Mesmo com a ajuda de Juan, o volume de trabalho era esmagador. E incapaz de continuar assim, Allison precisou encontrar um jeito de reduzir o número de clientes. No dia seguinte, ele levou Clon para a floresta, até a área onde os polanques viviam. Clon, confuso, perguntou: "O que é isso? O que está acontecendo?" Allison explicou: "Polanque, é claro. Eu vou fornecer polanque para você. Você será o único no Império vendendo carne de polanque, atraindo muitos clientes." Clon ainda não acreditava. "O quê? Como você vai capturar polanques? Isso é difícil até para os melhores caçadores da cidade Greg." Mas para Allison, não era difícil. Bastava subornar Juan com um pouco de carne e o trabalho estava feito. Ele tranquilizou Clon: "Não precisa se preocupar com isso. O grupo mercenário do Sr. Mans já provou essa carne antes. Quanto ao lucro, será dividido 50-50. Não estou dando nada de graça, então fico com metade do valor das vendas." Clon imediatamente protestou: "Isso não está certo. Você os captura e os fornece para nós. Então por que está pegando só metade?" Mas Allison não se importava tanto com o dinheiro. "Metade já é suficiente. Não poderei fornecer uma grande quantidade, então não vou pegar muito. Em vez disso, use isso como isca para vender mais dos outros tipos de carne e compre algumas roupas novas para Sinoira Ranch. Trate-a melhor." Embora irritado com a atitude irracional de Allison, Clon não pôde fazer muito além de aceitar com relutância. "Tudo bem, eu vendo para você, mas não mude de ideia." Claro, Allison não tinha intenção de mudar de ideia. Esse era o seu plano para reduzir o número de clientes em seu restaurante. No entanto, havia um problema. Os polanques mudavam periodicamente de habitat. Naturalmente, Allison já havia pensado nisso. Com um aceno de mão, ele criou uma enorme barreira ao redor dos polanques na floresta. Clon observou, chocado, de boca aberta. Criar uma barreira desse tamanho não era uma tarefa fácil. Isso não era algo que qualquer um pudesse fazer depois de apenas alguns anos estudando magia. "Quem exatamente é você, Allison?" Allison apenas fez um gesto de segredo. "Apenas um dono de restaurante aposentado depois da guerra, como você, Sr. Clon. Então vamos manter meu uso de magia em segredo." E assim, o plano de Allison se desenrolou perfeitamente. No dia seguinte, seu restaurante estava completamente vazio, sem um único cliente à vista. Exatamente como ele havia planejado. No entanto, Ruan ficou curiosa. "Isso realmente é algo para se comemorar?" Allison já estava em lágrimas. Ele esperava que pelo menos 1 ou 2 clientes continuassem vindo, mas pelo menos agora tinham tempo para construir o covil do dragão. Ao ouvir isso, Ruan ficou empolgado. "Ah, é mesmo? O covil? Hehe, você vai morar lá comigo quando estiver pronto?" Allison recusou imediatamente. "Claro que não. Eu vou morar aqui, onde investi tanto esforço para construir." Ouvindo isso, Ruan fez birra. "O quê? Então eu não quero. Vamos declarar guerra contra o clã dos dragões negros." Bem, o destino da humanidade não parecia muito promissor naquele momento. Allison teve que acalmá-la, garantindo que o covil ficaria próximo dali. Só então Ruan aceitou. O local escolhido para o covil do dragão era nada menos que a colina logo abaixo do restaurante. Como o restaurante ficava nos arredores da cidade, toda a terra ao redor pertencia a Allison, então eles podiam fazer o que quisessem. No entanto, o interior do covil precisava ser reforçado com magia, ou toda a colina desmoronaria. Animada, Ruan decidiu começar a cavar o covil imediatamente, mas seu parceiro fugiu no mesmo instante. "Bom, então eu vou voltar para o restaurante. Boa sorte. Não posso deixar o restaurante sem atendimento por muito tempo, certo?" Ruan apenas ficou sentada no mesmo lugar, bufando de raiva. Embora dissesse que voltaria ao trabalho, Allison na verdade se deitou sobre uma mesa, aproveitando esse raro momento de descanso. Foi então que alguém entrou no restaurante. "Com licença, este é o restaurante famoso?" Vendo isso, Allison rapidamente se levantou para receber o convidado. "Famoso? Não sei sobre isso, mas este definitivamente é um restaurante." O cliente continuou. "Ouvi dizer que aqui se pode comer a lendária carne de polanque." Ouvindo isso, Allison ficou um pouco desanimado. "Sinto muito, mas não servimos mais carne de polanque. Você terá que visitar o açougue do clã para isso." No entanto, o cliente ainda não foi embora. "Mas posso pedir outra coisa? Só quero comer algo. Qualquer coisa serve." Allison pediu ao cliente que esperasse um momento e foi até a cozinha preparar a refeição. Pelo traje do cliente, ele parecia ser filho de uma família nobre passando por dificuldades. Como não era certo
julgar os clientes, Alison decidiu servi-lo como faria normalmente, usando magia para cozinhar. Ele pensou: o único prato que posso fazer e que uma criança pode gostar é um hambúrguer, já que faço isso com frequência quando Juan pede. Para a carne, ele usou filé macio picado finamente, temperou com um pouco de sal e fritou com manteiga. Junto com o pão, colocou o hambúrguer sobre alguns vegetais, cobriu com molho demi-glace de alho e, por fim, acrescentou um ovo que havia conseguido ao caçar o polan. Assim, um hambúrguer capaz de subornar um dragão estava pronto. Enquanto preparava a comida, Alison relembrava a receita mentalmente, um hábito que desenvolveu ao longo do tempo. O jovem cliente ficou surpreso ao ver o prato. Uau, isso é um sanduíche? Muito preguiçoso para explicar, Alison apenas respondeu: são parecidos. Assim que o jovem cliente estava prestes a dar a primeira mordida, um homem entrou abruptamente pela porta. Jovem mestre, estive procurando por você em todos os lugares. O que está fazendo em um lugar como este? E se você sofrer uma intoxicação alimentar comendo aqui, por favor, venha comigo. Alison não suportava ouvir seu restaurante ser difamado. Então rebateu: eu estava me segurando, mas agora você passou dos limites. O homem continuou: você é o dono deste restaurante? Sabe ao menos para quem está servindo? Este é o filho do barão de Greg City, o herdeiro do barão de Aaron Greg. Mas isso não abalou Alison. Não me importa se ele é um barão ou um duque. A comida que sirvo é para os meus clientes. Há algum problema com isso? Os dois discutiram, nenhum deles disposto a ceder. Vendo a situação, o jovem Diren tentou acalmar os ânimos. Por favor, parem, está tudo bem. Sentindo-se culpado, ele deixou uma moeda de ouro na mesa e saiu. No entanto, isso só fez Alison se sentir ainda pior. Algum tempo depois, Juan apareceu correndo, coberta de lama e chorando. Agora é a vez do L, eu disse. É a vez do L. Fiz todo o trabalho. Não aguento mais. Minhas mãos doem. Mas Alison já havia trocado de roupa e se preparava para sair. Agora não. Vou cavar amanhã. Mais importante, preciso ir a um lugar. Juan, confusa, perguntou: onde você vai de repente? Estou com fome. Alison olhou fixamente para a moeda de ouro em sua mão e disse: vou cozinhar algo para você quando voltar. Aceitei o pagamento, então preciso cumprir minha parte. Precisamos ir ao castelo do Lorde. No castelo do Lorde, Diren estava sentado sozinho em seu quarto, desanimado, quando um portal apareceu de repente. De dentro dele saíram Alison e Juan. Saudações, jovem barão Greg, disse Alison. Diren, chocado demais para falar, observou Alison se aproximar com uma sacola de papel na mão. Você deixou algo para trás. Ainda não teve a chance de experimentar, certo? Eu reaqueci. Então, deu uma mordida. Isso é algum tipo de serviço de entrega de outro mundo? Se ao menos os empregadores daqui usassem portais de teletransporte. Segurando o hambúrguer, a boca de Diren se encheu de água. Embora estivesse cheio de perguntas, decidiu dar uma mordida primeiro. Esse cara está falando sério? Ele realmente vai comer uma comida entregue por um sujeito suspeito que acabou de se teletransportar para o seu quarto? Algo deve estar errado com a cabeça dele. Nesse momento, uma batida na porta ecoou pelo quarto. Jovem mestre, ouvi um barulho. Está tudo bem? A expressão de Alison se transformou em pura exasperação. Ah, qual é? Deixem o garoto comer o hambúrguer, seus idiotas. Diren tremeu e olhou para Alison em busca de ajuda. O que eu faço? Alison o lembrou. Como assim? O que eu faço? Diga que nada está errado. Você é o herdeiro do Lorde. Barão. Eles não podem desobedecer suas ordens. Seja confiante. Diren abaixou a cabeça, sua voz cheia de tristeza. Mas eles nunca me ouviram antes. Sempre me ignora. Sem ouvir uma resposta, a pessoa do lado de fora começou a bater ainda mais forte na porta. Jovem mestre, vou abrir a porta e entrar. Incapaz de suportar mais, Juan usou magia para imitar a voz de Diren e gritou: não tem nada de errado, caiam fora, eu não ordenei que entrassem. Ao ouvir uma voz idêntica à do jovem barão, a pessoa do lado de fora hesitou. Diren ficou surpreso, mas ainda assim olhou ansiosamente para a porta, convencido de que ninguém o escutaria. De repente, as batidas cessaram. Entendido, senhor. Por favor, me chame se precisar de algo. Diren ficou parado, boquiaberto, sem acreditar no que havia acabado de acontecer. Alison então falou: viu, eu te disse, você precisa impor sua própria autoridade. Imediatamente, Diren se ajoelhou no chão. Mestre, por favor, torne-se meu mestre. Alison não fazia ideia do que estava acontecendo. Seu rosto estava completamente sem expressão. Foi então que Diren começou a contar sobre seu passado. Minha mãe faleceu logo após o meu nascimento. Meu pai se casou novamente pouco depois. Então passei a maior parte do tempo com minha madrasta. Ela sempre foi muito rígida, sempre me dizendo para agir com cautela porque eu sou filho do Lorde. Ainda assim, eu a amava, porque também tivemos momentos felizes juntos. Ele fez uma pausa, seu olhar se tornando mais triste. No entanto, tudo mudou quando meu pai ficou acamado devido a uma doença grave. Minha madrasta parou de me olhar nos olhos e sequer falava diretamente comigo durante as refeições ou nas festas. Eu queria me tornar um bom lorde como meu pai, mas os servos começaram a me controlar e limitar minhas ações sob as ordens dela. Não tenho
ninguém para conversar. Todos me ignoram. Darren respirou fundo antes de continuar. Desde então, sinto que não serei tratado melhor nem mesmo quando herdar o título de Lorde. Mas depois do que aconteceu hoje, meus pensamentos mudaram. Mestre, por favor, me ensine a ser um bom Lorde. Seus olhos brilhavam, cheios de esperança. No entanto, Alyson respondeu de maneira direta. Essa conclusão é um pouco estranha, não é? Como é que isso tudo levou a isso? Eu sou só um dono de restaurante. Darren rapidamente explicou. Mas isso nunca aconteceu antes. Ele teria entrado mesmo se eu dissesse para ir embora. Foi nesse momento que Alyson percebeu o problema. Darren não tinha confiança. Parecia que com o tempo, ele havia abandonado sua própria assertividade e se tornado mais introvertido. Com um suspiro, Alyson finalmente disse: olhe as pessoas nos olhos quando falar com elas. Você disse que quer ser um bom Lorde, certo? A posição de um Lorde também vem com responsabilidades. Então você precisa assumir responsabilidade por cada palavra que disser. Não estou dizendo para ignorar o que os outros dizem. Apenas escute com atenção e pense bem antes de tomar uma decisão na qual realmente acredita. Se a decisão te beneficiar, então tudo bem. Se não, aceite-a e arque com as consequências. Na minha visão, é isso que faz um bom Lorde. Essas palavras pareciam despertar algo em Darren, embora ele ainda não conseguisse entender completamente. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Alyson já estava se preparando para sair de qualquer forma. Coma o hambúrguer antes que esfrie, e passe no restaurante de vez em quando. Darren continuou refletindo sobre o que havia acabado de acontecer. Assim que deu uma mordida no hambúrguer, teve uma epifania. Será? Agora entendi. Um bom Lorde deve ser alguém dedicado a garantir que todas as pessoas possam desfrutar de comidas deliciosas como esta. Parecia que o jovem tinha entendido tudo errado, de forma bem fundamental. Enquanto isso, Alyson e Ruan haviam se teleportado para fora da cidade, para evitar que Warren ficasse remoendo demais. Alyson deu instruções com cuidado. Espero que você não leve as palavras dele tão a sério. Ruan então perguntou: você está falando daquele garoto? Mas por que se esforçou tanto por ele? Parece que se importa bastante. Alyson então tirou a moeda de ouro que havia recebido antes. Só estou fazendo o trabalho pelo qual fui pago. Ao segurar a moeda de ouro na mão, Ruan se surpreendeu. Isso são 100.000 roses. Um hambúrguer comum custa 200. Ele realmente te pagou tudo isso por um hambúrguer? Sim, respondeu Alyson. Por isso precisávamos oferecer um serviço à altura do preço. Isso aqui não é um lugar barato. Aquele garoto é rico como um dragão. Espero que ele se torne um cliente regular. No entanto, Ruan não pareceu gostar da ideia. Não fico feliz com isso. Significa menos hambúrgueres para mim. Um dragão ganancioso. De fato, em uma floresta nos arredores da cidade de Greg, havia uma clínica peculiar e muito popular. O médico lá era altamente habilidoso e até tinha aprendido magia de cura, mas esse não era o motivo da fama da clínica. O principal motivo pelo qual pacientes viajavam até essa área remota era o fato de que o dono da clínica não era humano, mas sim um elfo. Helena, a proprietária da clínica, estava atualmente desabafando com Wynn sobre a ideia de voltar à sua terra natal. Tenho pensado em voltar para minha terra. Eu amo ajudar e curar as pessoas. Por isso saí da minha vila, mesmo com todos se opondo. Mas a realidade é muito diferente do que eu imaginei. Ninguém se importa com o tratamento. Só querem ver uma elfa de perto, a qualquer custo. Nem me enxergam como médica. Recentemente uma mulher veio até aqui e ficou furiosa comigo. Disse que eu estava seduzindo o marido dela. Eu sei que nem todos os humanos são assim, e não é que eu odeie curar os outros. Mas está muito difícil continuar assim e seguir em frente. Wynn ouviu e perguntou: aliás, você também não gosta de mim? Helena respondeu rápido: não é isso, Wynn. Na verdade, você sempre me tratou bem. É por isso que aceitei isso tudo sem qualquer preconceito. Wynn então perguntou: então se houvesse mais coisas aqui que você gostasse, você ficaria? Há muitas coisas que eu não gosto no meu marido. Ele ronca, é meio ingênuo, mas também há coisas que eu amo muito. Amo como ele. É confiável, como só tem olhos para mim, e como sempre dá o seu melhor em tudo que faz. Você ainda gosta de curar as pessoas, certo? Se for assim, que tal jantar no restaurante no alto da colina hoje? Talvez aos poucos, surjam mais motivos para você amar esse lugar. O restaurante do El pode ser esse tipo de lugar. Enquanto isso, do outro lado, Alyson foi pego por Clone, enquanto cavava uma caverna com uma pá. El, o que você está fazendo aqui? Eu estava indo para o restaurante, respondeu Alyson animado. Só vim finalizar um trabalho de construção. Clone então apresentou a pessoa que estava com ele, seu sobrinho Nelo. Eles decidiram conversar sobre alguns assuntos enquanto comiam no restaurante. Durante o trajeto,
Kwon comentou que sua esposa e uma elfa iriam visitar o restaurante. Ao ouvir isso, Alison pegou a pá e correu de volta ao restaurante. No caminho, ele perguntou: Kwon, geralmente elfos não saem de suas florestas natais. Essa pessoa deve ser bem famosa, né? Kwon, irritado, respondeu: Você não precisa perguntar isso pra mim. Ouvi dizer que todos os garotos da cidade correm até lá só por causa de um espinho no dedo. É vergonhoso. Com histórias assim, dá pra entender por que os elfos podem odiar tanto os humanos. Alison retrucou: Nem todos os elfos são assim. Você não devia impor preconceitos sobre eles. Eu admito que os elfos são uma raça muito orgulhosa. Mas antes que pudesse terminar a frase, presenciou uma cena impressionante. Helena, uma nobre elfa, estava de joelhos, tremendo de medo diante de Huan. Você é uma existência grandiosa. Por favor, perdoe-me a grosseria, gaguejou Helena. Huan exalava uma aura intimidadora. Então você sabe que foi grosseira, hein? Eu te perdoo. Se passar o resto da sua vida como minha subordinada. Alison ficou completamente chocado com o que viu. Huan, orgulhosa, disse: Ah, você voltou. Acabei de adquirir uma subordinada elfa. As mãos de Alison se fecharam, envoltas em chamas de fúria. O que diabos você pensa que está fazendo com a nossa cliente? Alguns minutos antes, enquanto Huan descansava deitado na mesa, Helena abriu a porta da frente. Com licença, tem alguém aqui? Esse é o restaurante do El? Huan se levantou para receber a convidada. Sim, mas ele não está aqui agora. Mais importante, você é uma elfa? Mais uma vez sendo notada pela sua raça, Helena abaixou a cabeça. Sim, eu sou. Huan se aproximou. Dizem que elfos são lindos. E não é exagero. Helena respondeu sem graça. Ah, você também é linda. E parece bem mais jovem do que eu. Huan deu um sorriso perigoso. Jovem? Está dizendo que pareço jovem? Posso ser jovem para a minha raça, mas sou muito mais velha do que você. Quem te deu permissão para falar comigo assim, tão casualmente? Uma aura aterrorizante encheu o ambiente, fazendo Helena cair no chão de medo. Essa foi a cena que Alison havia testemunhado mais cedo. Depois de lidar com a encrenqueira, Alison abriu a porta para a convidada. Haha. Desculpe a confusão. Por favor, entre. Huan, com um galo na cabeça, chorava de dor. Helena, ao ver aquilo, arregalou os olhos. Estou sonhando? Ela é mesmo uma dragão? Uma coisa que todos, de crianças a idosos, sabem. Nunca se deve provocar um dragão. Dragões são desastres naturais ambulantes, capazes de destruir vilarejos inteiros, um capricho. São a raça mais forte, o topo de todas as espécies. Helena ouviu mitos sobre dragões desde criança, tanto que já estava cansada deles. E mesmo assim, ele trata essa dragão como uma criança. Quem ele é, afinal? Enquanto ainda estava confusa, Alison se aproximou. Peço desculpas em nome dela. Eu realmente não esperava que algo assim acontecesse na minha ausência. Ainda tremendo, Helena perguntou: Você é mesmo humano? Alison se surpreendeu, mas logo percebeu que Huan havia revelado sua identidade de dragão. Sem outra escolha, sussurrou: Sim, eu sou humano. E sim, aquela garota é um dragão, como você imaginou. É bem incomum um humano viver com um dragão, mas é complicado de explicar. Você poderia manter isso em segredo? Helena, ainda tremendo, respondeu: Ah, claro, não tenho intenção de provocar um dragão. Eu não quero morrer. Alison tentou tranquilizá-la. Você não vai morrer aqui. Parecia que Huan tinha deixado uma péssima primeira impressão. A propósito, perguntou Alison, você é a elfa que o Dr. Corin mencionou? Helena, exausta, respondeu: Sim, sou eu. Meu nome é Helena. Ao ouvir isso, o rosto de Alison ficou em branco. Ele quase podia imaginar uma avaliação de meia estrela para o restaurante se estivessem na Terra. Vim por recomendação de um amigo e acabei sendo feita de subordinada e humilhada. Inacreditável. A primeira impressão foi realmente péssima. Se isso fosse na Terra, o restaurante já teria sido fechado por clientes furiosos, pensou ele. Helena continuou: Ouvi dizer que até os pratos com vegetais aqui são deliciosos. Quando o assunto era comida, Alison era extremamente profissional. Sim, é verdade. Você tem alguma alergia alimentar? Helena explicou. Não, por razões morais ou nada assim, mas meu corpo não consegue digerir carne. Desde que eu não coma carne, estou bem. Alison pensou por um momento e foi trabalhar na cozinha. Havia muitos pratos deliciosos que não levavam carne, mas ele achava que massa era uma das melhores opções. Finalmente, ele picou cebolas, alho e cogumelos, e os jogou numa panela com azeite quente. Essa combinação misturaria os sabores, criando um gosto harmonioso. Na cozinha, Alison cuidava dos últimos detalhes do prato. Ele coou os tomates amassados e os adicionou à panela, temperando com sal, açúcar e algumas especiarias. Em seguida, reduziu o fogo para evitar que o molho queimasse, enquanto esperava que ele engrossasse lentamente. Enquanto isso, cozinhou o espaguete por 8 minutos,
lembrando-se de reservar um pouco da água do cozimento. Quando o molho estava pronto, misturou a massa com ele, usando a água reservada para ajustar a textura. Estava perfeito. A massa estava pronta. Alison serviu o prato com carinho para Helena. Por favor, aproveite. Eu não coloquei nenhuma carne, então você não precisa se preocupar. A aparência do prato bastou para deixar Helena com água na boca. Com delicadeza, deu a primeira garfada, e foi o suficiente. Um sabor tão rico e envolvente que ela se esqueceu de tudo ao redor. Enquanto isso, Alison continuava servindo o outro prato de carne de porco para Clone e seu sobrinho, Nelon. No entanto, logo percebeu que Nelon não parecia estar gostando. Algo estava errado. Será que ele não gostava do prato? Quando Alison voltou os olhos para Helena, quase não acreditou no que viu. A imagem refinada de uma elfa nobre havia desaparecido. No lugar, estava uma jovem apaixonada por comida, saboreando cada garfada com prazer. Isso está incrível, disse Helena surpresa. Eu só comi vegetais crus até hoje. Não sabia que algo podia ter um sabor tão maravilhoso. É absolutamente delicioso. Em poucos minutos ela terminou o prato inteiro, sem deixar sobras. Alison se aproximou e a surpreendeu. Parece que você gostou bastante do espaguete, comentou com um sorriso. Helena, envergonhada, cobriu o rosto com as mãos. Me desculpe, estava tão gostoso que não consegui parar. Alison sorriu gentilmente e lhe ofereceu um guardanapo. Não se preocupe, fico feliz que tenha gostado. Você não costuma visitar muitos restaurantes, não é? Curando, Helena respondeu. Não, eu chamo muita atenção na cidade, então geralmente só como os vegetais que compro no mercado. Já pensei em comer em um restaurante de verdade, mas a maioria nem tem opção vegetariana. E quando tem, é sempre algo simples, sem sabor. Comecei a me perguntar se cozinhar era mesmo necessário. Alison compreendeu bem o que ela queria dizer. De fato, naquela região, as pessoas não usavam muitos temperos. Os pratos eram, em sua maioria, insossos. Entendo perfeitamente, disse Anne. Os olhos de Helena brilharam, mas mudei de ideia depois dessa refeição. Estava realmente deliciosa. Preciso agradecer a senhorita Wren. E por sinal, a crítica que fiz antes está oficialmente cancelada. Alison suspirou aliviado. Fico muito feliz em ouvir isso. Nesse instante, Clone se levantou abruptamente. O que foi que você disse? Gritou, olhando para Nelon. Eu disse que acabei de descobrir que minha mãe e eu não somos ligados por sangue. Enquanto isso, nas profundezas da mina, a mãe de Nelon, preocupada, levava comida para ele, sem saber que ele já não estava mais lá. Clone, agora mais calmo, perguntou. Quem te contou isso? Isso não me importa agora, berrou Nelon, socando a mesa. Eu fui enganado por 25 anos. Não consigo mais me concentrar no trabalho, por isso saí da mina mais cedo, e não posso simplesmente voltar para casa depois disso. Helena e Alison, em silêncio, acompanhavam o drama sem ousar interromper. Afinal, em qualquer lugar do mundo, ninguém resiste a ouvir uma boa fofoca. Clone tentou apelar à razão. Você faz ideia do que a May passou para te criar? Ela trabalhou dia e noite sozinha, depois que seu pai se sacrificou como mercenário. Você acha que isso não é nobre? Ela criou um filho que nem era seu. O rosto de Nelon ficou sombrio. A voz falhava. Eu sei que fui injusto, mas hoje de manhã eu recusei o almoço que ela preparou com tanto carinho e a chamei de velha rabugenta. Ao ouvir isso, Clone explodiu. Agarrou Nelon pela gola. Existem coisas que você pode dizer, e outras que jamais deveria. A situação saiu do controle. Alison precisou intervir. Parem com isso. Nesse momento, Wren invadiu o local, pálida e ofegante. Nelon, algo terrível aconteceu. Venha rápido pra mina. Ela desabou. Sua mãe está presa lá dentro. Clone gritou em choque. O quê? Como assim a mina desabou? O que aconteceu com a May? Não sei ao certo. Acho que ela entrou lá, procurando por você. Nelon não conseguiu conter-se. Disparou em direção à mina, determinado a salvar a mãe. Alison e Helena o seguiram de perto. No local, os trabalhadores tentavam impedir Nelon de avançar. Calma, está muito perigoso. Pode desabar de novo. Alison chegou a tempo. Por favor, deixem-nos passar. Sou treinado em feitiços de cura. Podemos ajudar os feridos. Após explicações, os dois finalmente foram autorizados a entrar. No caminho, Helena falou. Agradeço sua ajuda, mas você não precisava vir comigo. Isso é muito perigoso. Nesse instante, a mina tremeu. Pedras começaram a cair, mas foram bloqueadas por um escudo mágico criado por Alison. Como vê? Disse ele com serenidade. Sou bastante habilidoso em magia. Helena ficou impressionada. Você é um mago. Em minha juventude tive bastante sucesso. Agora estou aposentado, mas ainda curioso. Por que veio até aqui? Ouvi dizer que tem uma clínica em Greg City. Conto isso porque uma de minhas amigas também é uma. Imagino que nem todos te tratam bem por ser uma. E mesmo assim você veio para uma mina desabada para salvar vidas. Por quê? Antes que Helena pudesse responder, o túnel se dividiu. Oh não!
O caminho se divide, murmurou ela. Alison fechou os olhos e começou a entoar um encantamento. Espíritos de luz surgiram, iluminando a galeria. Até mesmo Helena, uma elfa, ficou maravilhada. Os espíritos se espalharam pelos caminhos. Logo encontraram os primeiros feridos. O que é isso? Gritou um dos trabalhadores. Estou tendo alucinações? Já morri? Mas era tudo real. Alison e Helena chegaram a tempo. Você está bem? Consegue se mover? Com ferimentos leves, um pouco de magia foi suficiente para permitir que o homem saísse por conta própria. Os espíritos relataram outros feridos, e o trabalho de resgate começou. Alison usava magia para mover pedras, Helena, para curar os feridos. Com o tempo, todos foram resgatados, exceto a mãe de Nelon. Os dois seguiram ainda mais fundo, na mina, até encontrá-la, inconsciente. Helena avaliou rapidamente. Ela está gravemente ferida. Vou usar um feitiço mais forte, mas não posso garantir. Ela colocou as mãos sobre o peito da mulher e começou a entoar a cura. Uma luz verde suave envolveu o corpo dela. Enquanto isso, Ren chorava sem parar. Clone tentou consolá-lo. A senhorita Helena disse que a magia funcionaria. Vai dar tudo certo. Alison reforçou. Ela sofreu um ferimento sério na cabeça, mas a Helena agiu rápido. Ela está fora de perigo. Exausta, Helena tremia. Ainda assim, sorriu. O ferimento mais sério foi tratado. Quando retirarem os curativos, ela conseguirá enxergar normalmente. Nelon abriu o cesto ao lado da mãe. Dentro, o almoço que ela havia preparado, o mesmo que ele havia recusado, chamando-a de velha. Agora era tarde demais para arrependimentos. Mas de repente, a mão dela se moveu. Nelon, você está aí? A primeira coisa que fez ao despertar foi chamar o filho. Emoção pura. Todos suspiraram aliviados. Nelon caiu em lágrimas. Estou aqui, mãe. Bem aqui. Achei que as palavras que te disse hoje de manhã seriam as últimas. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Você me chamou de mãe de novo. Me desculpe por te preocupar. Estou tão aliviada, tão feliz que você não estava na mina. Helena, observando a cena, não conseguiu conter a emoção. Era impossível não se comover com um amor assim. Ela se aproximou de Alison e disse, como você disse, sinceramente, eu tinha planejado fechar a clínica e voltar para minha terra natal. Eu fiquei tão decepcionada com os humanos depois de testemunhar coisas horríveis aqui. Foi então que Corin me disse, tente aumentar as coisas que você gosta. Talvez eu tenha corrido até aqui em busca disso. Os humanos têm uma vida mais curta que os elfos, mas conseguem expressar livremente suas emoções. Por isso se sentem facilmente desapontados e magoados. Eu costumava me sentir assim, mas ironicamente, foi por isso que abri a clínica. Ainda existem muitas coisas aqui de que gosto, coisas que me impedem de ir embora. Gosto das emoções genuínas, dos humanos. E agora também descobri que a comida daqui é bem gostosa. Hoje percebi muitas coisas. Antes que pudesse terminar, Helena quase desmaiou de exaustão. Por sorte, Alison a segurou a tempo. O clima ficou repentinamente constrangedor. Alison então começou a transferir sua energia mágica através das mãos. Helena sentiu a energia fluindo para dentro de seu corpo e ficou completamente surpresa. Isso não é a magia da raça élfica? Exclamou ela. Alison rapidamente retirou as mãos e explicou. O amigo que mencionei me ensinou essa magia. O nome dele é Biden. Ao ouvir o nome, Helena ficou em choque. Biden? O herói da raça élfica? Aquele Biden? Como você... Para evitar complicações, respondeu Alison sem dar mais detalhes. Digamos que ele é um homem bem conhecido. Enquanto isso, na colina Bernice, ao pé do restaurante Rugido, Zurin ainda estava cavando um buraco sozinha. Droga, aquele cara sempre me deixa sozinha. Como ele teve a coragem de me mandar cavar um buraco? Só porque eu não posso usar magia na frente dos outros. Isso é tão injusto. A só queria livrar um subordinado para ajudar no restaurante. Nesse momento, um jato d'água irrompeu do solo, encharcando Zurin completamente. Quando Alison voltou e viu a bagunça, questionou. Então você está dizendo que a água simplesmente jorrou do chão, e você, querendo saber de onde vinha, cavou até ficar nesse estado? Zurin, coberta de lama, respondeu orgulhosamente. Exatamente. Alison, embora furioso, tentou manter a calma. Não perca a paciência. Ela não quis te irritar. Olhando para o campo de batalha no chão, era evidente que Zurin havia tentado cavar mais fundo, mas não encontrou nada. Alison comentou. Deve haver uma veia de água subterrânea aqui por perto. Provavelmente você a atingiu enquanto cavava. Você cavou bem fundo, mas mesmo com magia, não dá para ver daqui. Lembra do que falamos antes? Precisamos reforçar as paredes da caverna com barreiras. Claro que lembro, respondeu Zurin confiante. Se não fosse isso, essa caverna já teria desabado faz tempo. Alison então liberou uma enorme quantidade de energia mágica, criando um círculo mágico. Julian, que estava por perto, lembrou. Cuidado com a força.
senão você vai explodir a colina inteira. A magia usada por Allison era de nível 8, prisão da terra. Em um instante, a caverna foi escavada muito mais profundamente. Julian também não esqueceu sua tarefa. Com um simples pisão no chão, ela ergueu uma barreira para sustentar o teto da caverna e impedir que desmoronasse. E assim, a caverna do dragão de Zurin foi finalmente concluída. Naquele momento, o chão se rompeu e um jato de água irrompeu do subsolo. Allison observou de pé. O feitiço prisão da terra atingiu a veia de água subterrânea. Então agora a água está jorrando. Deve ser água termal. Antes que Allison pudesse dizer mais, Zurin correu em direção à água, pronta para tomar banho sem pensar. Allison gritou: "Essa água está quente." Mas já era tarde demais. Zurin gritou alto ao ser envolvido pela água quente. Ela rapidamente tirou as roupas encharcadas e tentou se aquecer. "Escuta aqui", repreendeu Allison. "Você não pode simplesmente se jogar nas coisas assim." Enquanto a repreendia, Allison usou magia para criar uma barreira esférica. Ao pressioná-la contra o solo, a terra se acomodou, formando uma bacia para a água limpa. Em seguida, ele removeu a parte superior da barreira, criando uma fonte termal. Sem piedade, jogou Zurin dentro da água. Zurin gritou ao cair: "Tá quente! Vou ser fervida viva!" Mas logo percebeu que a água estava apenas morna. Claro, Allison já tinha esfriado antes. Ele então tirou suas roupas externas e entrou na água também. Após um momento de hesitação, Zurin perguntou: "Eu vi que você sumiu por um tempo. Onde você foi?" Allison respondeu que a mina havia desabado, então ele foi resgatar as pessoas. Mas Zurin só queria saber se ele tinha ido com a elfa. "Claro que precisei dela", explicou Allison rapidamente. "Você sabe que eu não sou muito bom com magia de cura, né?" Zurin já estava emburrada e virou o rosto. "Não me admira que você esteja tão animado. Eu tive que cavar esse buraco enquanto você sabe que eu odeio elfos e todas aquelas outras raças. Eu odeio todas. Menos você." Pelo visto, essa pequena criatura estava com ciúmes ao ver seu parceiro com outra mulher. Allison então preparou cuidadosamente uma caneca de chocolate quente e entregou a Zurin. Apesar de emburrada, ela não resistiu e tomou o chocolate com prazer. Com o clima mais tranquilo, Allison preparou uma caneca para si e começou a falar: "O pó de cacau é feito a partir de grãos de cacau. Esse pó parece simples, mas leva muitas etapas para ser feito: fermentação, secagem, torra, moagem e mais. Muitas pessoas trabalham duro para que a gente possa aproveitá-lo. Eu tenho poder suficiente para explodir uma mina, mas mesmo assim, não tenho a habilidade de curar os feridos. Nem consigo encontrar ingredientes simples para o restaurante sem a ajuda do Sr. Clone. Mesmo que eu use magia para criar um espaço aqui, ainda precisaria dos anões para construir esta caverna do dragão. As pessoas podem ser diferentes em raça, habilidades e personalidade, mas isso não é motivo para rejeitá-las. Nem mesmo os dragões conseguem lidar com tudo sozinhos." Ao ouvir isso, Zurin pareceu compreender. "Entendi, mas ainda assim, vou te tratar diferente dos outros. Você é especial." E assim, os dois passaram a noite inteira aproveitando a fonte termal juntos. Em outro lugar, o grupo de mercenários de Men enfrentava problemas em sua missão de escolta. Eles foram cercados e empurrados para o alto de um penhasco. Apesar de todos os esforços para romper o cerco, Men foi derrubada por um bandido, que a arrastou com ele para a queda. De volta ao restaurante, Allison colocou uma placa de "fechado hoje" para se concentrar em outras tarefas. Quando Zurin perguntou por quê, ele explicou: "Outro dia tomamos chocolate quente, mas infelizmente não tínhamos leite. Então vou construir uma fazenda para garantir um suprimento constante. Mas tudo vai começar do zero. E o que eu preciso está nas terras áridas, os baixos cursos do rio árido." Ao ouvir que teriam que se teletransportar até lá, Zurin ficou confusa. "Você sabe que eu não posso me teletransportar para lugares onde nunca estive, né? Da última vez você nos levou até o castelo do Lorde seguindo o cheiro daquele garoto", lembrou Allison. "Mas agora eu vou te dar a localização e a distância. Vá pelo instinto." Relutante, Zurin concordou e os dois se teletransportaram até os baixos cursos do rio árido. De lá, Allison avistou um rebanho de Barons Erics por perto. O único problema era que ambos estavam em queda livre no momento. Mesmo assim, encontraram tempo para discutir. "Você é um dragão. Por que tem medo de cair?" gritou Allison. "Você não tem asas." Zurin se agarrou ao pescoço de Allison gritando: "Eu não vou me transformar em dragão, prefiro morrer." Por algum motivo, Zurin se recusava a assumir sua forma de dragão. Allison não insistiu no assunto. Graças à sua magia, conseguiram aterrissar em segurança. Assim que tocaram o chão, Zurin ficou impressionada com o tamanho do rio. Quando Allison explicou que era o mar, ela ficou envergonhada. Era compreensível. Zurin nunca tinha visto o oceano antes. Então, decidiram improvisar um passeio na praia. Zurin ficou animadíssima com a ideia. A missão agora era capturar cerca de 10 Barons Erics. Quem pegasse menos,
teria que cozinhar naquele dia. Enquanto isso, de volta ao restaurante, pessoas estavam sentadas do lado de fora da porta, parecendo prestes a morrer de fome. Ao que tudo indicava, os fãs fiéis de Allison não conseguiam sobreviver sem a comida dele. Enquanto esperava, acabaram se conhecendo melhor. Totalmente alheio a isso, Allison aproveitou o tempo com Zurin por um tempo antes de voltar. Graças à magia de manipulação mental da raça dragão, os Barons obedientemente seguiram para o cercado. A cerca frágil construída por Allison bastava por enquanto. Depois eu construo um lugar apropriado para eles dormirem, disse ele. Mas por agora, vamos reabrir o restaurante. Assim que Allison passou pela porta, ficou chocado ao ver fantasmas famintos à sua espera. Por sorte, chegou bem a tempo. Os três então foram servidos com seus pratos favoritos, de forma bem séria. Allison suspirou. O que você teria feito se eu não tivesse voltado hoje? Ia ficar esperando. Na porta, Lum respondeu casualmente. Acho que teriam que cavar 3 covas ao lado do restaurante. Causa da morte? Fome. Sem palavras, Allison só conseguiu balançar a cabeça. Enquanto isso, Zurin estava ocupado lavando 8 pratos, depois de perder uma aposta com Allison. Quando Noel soube que Allison planejava criar Barons, ele questionou. Como você pretende cuidar deles? Você não está com pouco pessoal? Allison respondeu. Tenho pensado nisso. Planejo contratar alguns funcionários. O Meadow precisa de manutenção cuidadosa, então não posso contratar qualquer um. Vou preparar alguns anúncios de recrutamento. Clone imediatamente teve uma ideia. Você quer dizer, entrevistas? Haha, não se preocupe. Os elfos não têm a habilidade de enxergar a verdadeira natureza de uma pessoa. Você, como chefe, também precisa saber quem é bom e quem não é. Conheci muita gente no meu tempo como mercenário. Já que estamos atrapalhando seu dia de folga, deixe a gente ajudar. Vamos entrevistar os candidatos e selecionar os mais talentosos para você. Pode deixar com a gente. E assim, no dia seguinte, começaram as entrevistas para a vaga de cuidador do Meadow. Muitas pessoas ouviram sobre o anúncio e vieram se candidatar. Os juízes dessa vez eram ninguém menos que o trio Clone, Helena e Darin. O primeiro candidato entrou, mas foi imediatamente descartado. Jovem, sem paixão alguma. Como espera cuidar de Barons assim? O próximo murmurou. Isso aqui é entrevista para funcionário ou para diretor? O candidato seguinte era um jovem bonito que parecia animado. Clone até se mostrou satisfeito à primeira vista, mas a mente do sujeito estava cheia de pensamentos impróprios sobre Helena. Vendo isso de imediato, Helena o dispensou na hora. Em seguida, veio um homem de meia idade, com um cachimbo na boca. Tenho 35 anos de experiência. Vou criar o Meadow mais bonito de Greg. Era a vez de Darin intervir. O que pensa sobre o conforto dos Barons? Antes que o homem pudesse processar a pergunta, Darin sacou um pergaminho cheio de texto. Você já pensou nas atividades recreativas e nos locais de descanso deles? E sobre possíveis ameaças? Tem alguma estratégia? E quanto ao fornecimento de leite? Tem um plano claro? Está preparado para competir com outros? Também quero saber como lidará com Barons doentes ou feridos. Terá que fazer relatórios de saúde e garantir que estejam bem. Isso não é só cuidar de grama. Eu sou um Baron. Me importo com Barons tanto quanto com meu povo. Não deveria subestimá-los. Todos ficaram em silêncio. O homem não aguentou mais e se levantou para sair. Antes de ir, murmurou. Isso é loucura. Mas Darin não havia terminado. Aonde pensa que vai? Você deveria proteger as pessoas. Gente como você nem se importa se os Barons estão tristes. Assistindo às trapalhadas do trio, Allison ficou completamente atônito. Ele já estava com um mau pressentimento sobre tudo isso. E assim, as entrevistas continuaram. Com o passar do tempo, os motivos dados pelo trio para desclassificar os candidatos se tornavam cada vez mais absurdos. Alguns eram dispensados antes mesmo de dizer uma palavra. Allison quase chorava, vendo tudo aquilo sem poder fazer nada. O entusiasmo deles, aliado à ignorância, era puro caos. Depois de um tempo, não havia mais candidatos. Será que o salário no anúncio estava muito baixo? Riu Ron, sem noção. Mal sabia ele que o trio havia espantado todos os candidatos. Sem outra escolha, Allison teve que intervir. Agradeço o que fizeram, mas deixem que eu conduza a próxima entrevista. Foi nesse momento que Minton abriu a porta. Viu o anúncio de emprego. Posso trabalhar aqui? Perguntou. Clone ficou chocado. Minton, o que você está fazendo aqui? Não estava numa missão de escolta? Minton explicou. Fomos atacados por ladrões, e meu superior caiu de um penhasco tentando me proteger. Ela estava visivelmente abalada. Aquele idiota. Por que não me contou isso? Como ele está agora? O rosto de Minton ficou sério. Está ferido por completo. Só consegue mexer uma perna. Por isso, teve que se aposentar como mercenário. Mesmo querendo ajudar,
Helena ouviu Minton continuar. Já passou muito tempo desde o ferimento. Não há mais o que fazer. Só consigo visitá-lo de vez em quando. Foi então que Lauren interveio. Mas por que é você quem está procurando emprego se é ele quem está machucado? Allison a repreendeu na hora. Cuidado com o que diz. Ela já está sob pressão demais e ainda vem com reclamações? Mas Reuben ainda estava curioso. Você também não está curiosa? Parece que ela desistiu de ser mercenária. É estranho ela deixar a área para vir procurar emprego aqui, com Mint. Minton corou e explicou, um pouco sem jeito. Só estou tentando achar um emprego que sirva para nós dois. Assim, podemos trabalhar juntos. Seu rosto ficou vermelho, e ficou claro para todos o que estava acontecendo. Clone, incrédulo, perguntou. Espera, não me diga. Quantos anos você tem mesmo? Ao descobrir que Minton tinha apenas 29 anos, Clone gritou. Você é 13 anos mais nova que ele. Mas Minton não se importou. Idade é só um número para mim. Helena ficou confusa. Por que não daria certo? Entre elfos, uma diferença de 13 anos é praticamente nada. Allison explicou. Não dá para comparar com elfos. Humanos têm vidas bem mais curtas. 13 anos é bastante. Mas Minton mostrou firmeza. Não me importo. Já decidi. Saí da guilda dos mercenários. Se não me deixarem trabalhar aqui, vou acabar passando fome na rua. Essa entrevista tá ficando maluca, murmurou Clone. Reuben, por outro lado, parecia interessado. Gosto da sua paixão. Tá certa. Idade não importa. Está contratada. Parecia que Reuben queria provar que mesmo com mais de 700 anos, idade também não era problema para ele. Minton ficou radiante por ter sido aceita. Mas Allison lembrou. Meu pai vai ficar feliz por você e Mint quererem trabalhar aqui. Mas ainda não ouvimos a opinião dele. Minton corou de novo. É verdade. Ainda não contei pra ele. Ia contar depois de conseguir o emprego. Foi ele quem me ensinou a lutar com espada. Desde como segurá-la, até manter as armas em bom estado. Trabalhar numa fazenda é difícil, mas quero aprender sozinha. Depois, quero mostrar a ele que consigo cuidar de tudo por aqui. Nem conseguiu o emprego ainda, e já está pensando, tão longe. Isso é loucura, murmurou Clone. A história comovente tocou Helena profundamente. Que lindo! A determinação do amor. Esse desejo genuíno de estarem juntos, mas ela não pôde deixar de sentir que algumas palavras, talvez, não estivessem sendo usadas corretamente. Depois de pensar um pouco, Allison falou. Assim que você conseguir o primeiro balde de leite, tenho o prato perfeito para fazermos numa visita ao Mint. Estou ansioso para trabalhar com você. E assim, o restaurante ganhou um novo membro. No dia seguinte, Minton chegou cedo e empolgada para começar. Sua primeira tarefa era guiar os Barons para os pastos. Animada e cuidadosa, ela se aproximou do primeiro Baron. Ficou surpresa com a calma deles. Não sei que tipo de mágica usaram, mas esses Barons são muito bem comportados. Isso não deve ser difícil, mas é claro que não seria tão simples assim. Embora os Barons não fossem agressivos, um simples empurrãozinho foi o suficiente para jogar Minton no chão. Por mais métodos que tentasse, só se metia em confusão. Depois de muito esforço para levá-los ao pasto, Allison passou à próxima tarefa. Os Barons selvagens são bem ativos, então não precisam aparar os cascos. Mas como esses são domesticados, você vai ter que verificar regularmente. Naturalmente, Minton levou vários coices tentando cumprir a tarefa. No dia seguinte, ao preparar feno seco para o fim da tarde, os Barons se aglomeraram ao redor dela. Saiam, a grama fresca está ali, exclamou. Lembrou do velho ditado. É como tocar música para os ouvidos de uma vaca, pensou. Essas coisas são como vacas, claro que não vão ouvir. E como esperado, levou outro coice. Alguns dias depois, exausta e imunda, Minton se sentou e desabafou. Estou esgotada, não fiz nada certo. Conduzir vaca, aparar casco, nem consegui. Ordenhar ainda. Estava tão confiante no começo, mas agora, o que estou fazendo aqui? Se for demitida antes mesmo de trabalhar com meu mentor, o que vou fazer? Mas, como se entendessem seus pensamentos, os Barons se aproximaram e a confortaram. Pareciam compreender, e até se ofereceram para ser ordenhados. Radiante, Minton levou seu primeiro balde de leite até Allison. Consegui, finalmente consegui leite. E isso superou as expectativas de Allison. Achei que levaria ao menos uma semana, disse surpreso e sorridente. Muito bem, agora podemos começar os preparativos. Tem uma muda de roupa limpa ali, vai se trocar. Confusa, Minton perguntou. Preparar o quê? Allison sorriu. Vamos preparar um prato especial para o Mint. Uma super pizza com muito queijo. Primeiro, pasteurize o leite em fogo baixo por 30 minutos, orientou Allison.
Depois, baixe o fogo e adicione vinagre para talhar o leite. Quando engrossar, retire a coalhada e descarte o líquido. Após mergulhar a coalhada em água salgada, sove em água morna. Esse processo elimina o soro e o ar restantes. Quando tudo estiver bem sovado, teremos queijo mussarela. Olhando para aquela substância estranha, Min-Ten não conseguiu evitar e perguntou: "Isso é queijo? Não parece o tipo que eu conheço." Allison explicou: "É só um tipo diferente de queijo. Vamos colocá-lo sobre a massa da pizza e assar. Você precisa de algo especial quando vai se declarar, certo? O Med ama comida. Então, esse será um presente à altura." Ao ouvir sobre se declarar, Min-Ten corou intensamente. "Se declarar? Nem pensei nisso ainda. Mas talvez essa seja minha chance." Enquanto Allison sovava a massa, se gabava: "Confia em mim. Quando eu era jovem, muitas mulheres corriam atrás de mim." Min-Ten, envergonhada, hesitou antes de perguntar: "Então você tem bastante experiência em namoro, né?" Allison respondeu com naturalidade: "Nada. Nunca tive nenhum encontro." A resposta fez Min-Ten quase socá-lo de frustração. Allison, então entregou a pizza e continuou: "Mas uma coisa eu sei com certeza: ser honesto sempre funciona. Então coloque seu coração nesse prato. Os homens vão perceber." Um típico conselho amoroso vindo de quem fala como especialista. Min-Ten pensou, revirando os olhos. Depois que tudo ficou pronto, todos seguiram para a casa de Med para verificar sua saúde. Enquanto isso, Min-Ten ficou do lado de fora, segurando a pizza timidamente. Qual será sua decisão? Após alguma conversa casual, Allison apresentou Helena. "Essa é a Helena. Ela dirige uma clínica." Min ficou chocada ao ver todos ali. A famosa elfa curandeira. "Mas como vocês souberam? Não poderiam saber a menos que estivessem com o grupo." Nesse momento, Min-Ten corou profundamente e entrou. "Como está se sentindo, senhor?" perguntou timidamente. Med finalmente entendeu por que todos estavam lá. Helena então usou magia de cura na terna ferida de Med. Embora não pudesse curá-lo por completo, ela poderia ajudar na reabilitação. Depois disso, Min se aproximou de Min-Ten. "Pensei que você tinha algo a dizer", disse, olhando para ela, com expectativa. O rosto de Min-Ten ficou completamente vermelho, e ela suava muito. Isso é um momento enorme. Muito mais constrangedor do que pensei. Todos estavam ansiosos por uma confissão romântica, mas Min-Ten entrou em pânico e mudou de assunto. "Está com fome, né? Vamos comer primeiro e depois a gente conversa." Ela tremia, tentando se lembrar de manter a calma. "Como me disseram, honestidade sempre funciona. Vou demonstrar minha sinceridade com comida", pensou. Acontece que Min-Ten arrumou as salsichas na pizza em forma de coração. Med não entendeu o gesto. Ao ver a confusão dele, Min-Ten explicou nervosamente: "Isso se chama pizza. Eu mesma fiz, com muita ajuda do Allison. Não está linda?" Med, sem notar o significado, a interrompeu justo quando Min-Ten ia dizer algo importante. "Vamos provar, sim?" Já estava pegando um pedaço. Pobre Min-Ten chorava por dentro enquanto seu plano de se declarar com comida desmoronava. Ao descobrir que aquela substância derretida era queijo, Med se surpreendeu. "Sempre achei que queijo era aquela coisa fedorenta que vendem no mercado. Nunca imaginei que pudesse ter um gosto assim." Ao dar a primeira mordida, Med foi conquistado pelo sabor, pelo gosto, pela textura macia. "Isso está delicioso! Todos, vamos comer!" E assim, a sincera declaração de Min-Ten por meio da comida foi um fracasso completo. Ela só podia comer sua pizza e suas lágrimas. Após a refeição, Med comentou alegre: "Min-Ten, nunca imaginei que você fosse tão boa cozinheira. Como aprendeu a fazer algo assim?" Min-Ten ficou séria e respondeu: "Med, você já decidiu o que vai fazer com seu futuro?" Med ficou confuso com a mudança repentina de tom, e o clima ficou tenso. "Por que o clima ficou tão sério?" "Vou pensar nisso", respondeu devagar, cauteloso. Min-Ten então perguntou: "Por que não vem trabalhar comigo no rancho do Eld?" Med ficou surpreso com a proposta. "Rancho do Eld? Que rancho?" Allison riu e entrou na conversa. "É algo que adquiri recentemente. Ficaria honrado se você se juntasse a nós. A Min-Ten já trabalha para mim." Med, ainda mais surpreso, perguntou: "Ela já trabalha lá? E a guilda dos mercenários?" Min-Ten, envergonhada, desviou o olhar. Incapaz de encará-lo, reuniu coragem e gritou: "Eu saí da guilda logo depois de você. Quero estar ao seu lado, no futuro." Med, finalmente entendendo o que ela queria dizer, aceitou trabalhar no rancho. Todos, especialmente Min-Ten, ficaram animados com a decisão dele.
Porém, como ficou claro, Mad não havia entendido completamente o sentido das palavras dela. Que bom que vai trabalhar no rancho agora. Assim terá mais liberdade para namorar. Não dava para namorar sendo mercenário, né? Você cresceu. Deveria tentar sair com uns caras. Minten ficou sem palavras. E Allison só conseguiu suspirar. Mad continuou. De qualquer forma, te devo essa. Allison, quando posso começar? Allison, exasperado, respondeu. Você pode começar quando estiver completamente recuperado. Por agora, apenas descanse. Nesse momento, Allison se sentiu culpado e disse: Me desculpe, Minten, achei que funcionaria. No fim, ser sincero não ajudou em nada. Acho que não se deve confiar em conselhos de quem nunca teve um relacionamento. Tentando consolar, Allison disse: Minten, por favor, não fique tão chateada. Vocês dois vão trabalhar juntos no rancho, então terão muitas oportunidades. Minten forçou um sorriso. Não estou chateada. Ainda teremos outras chances no futuro. Como eu disse, estou feliz por trabalhar com todos vocês. Até mais, chefe. Apesar das palavras, quando se afastou, Minten não conseguiu conter as lágrimas e chorou em silêncio. Porém, estava determinada a não desistir, acontecesse o que acontecesse. O poder do amor é realmente forte. Pensava enquanto os outros apenas observavam, balançando a cabeça com simpatia, sem poder fazer nada. Enquanto isso, Mad estava sozinho sob a luz fraca, suspirando fundo. O que devo fazer? Perguntava-se. Parecia que Mad havia percebido tudo, desde o começo, mas simplesmente não queria encarar a verdade. No dia seguinte, o príncipe herdeiro, Leon Harris, do Império Loven, chegou à região. Embora sorrisse, seu desdém era evidente. Tão pacífico aqui, que lugar feio, murmurou. Ao ver duas belas mulheres à beira da estrada, sem hesitar, aproximou-se e as convidou para seu quarto naquela noite. Que homem nojento, pensaram todos ao vê-lo. Pogo Urim perguntou ao arquimago Merim: O que o príncipe está fazendo? Ele convidou aquelas duas mulheres para o castelo hoje à noite, respondeu Merim. O rosto de Pogo ficou perigosamente sério. Esta é uma reunião real. Como ele ousa agir com tanto desrespeito? Pai, deixe que lidem com isso sozinhos. Estou cansado de limpar a bagunça do príncipe herdeiro. Enquanto isso, Jiri se preparava para a reunião com o príncipe. Como sua mãe não estava bem, ele teria que ir sozinho. O mordomo, notando sua apreensão, ofereceu encorajamento. Depois de tudo o que aconteceu, você se tornou mesmo um lorde. Cada palavra sua agora representa Greg. Não se esqueça disso. Ao entrar na sala onde estavam o príncipe e Pogo, Jiri sentiu um pouco de nervosismo. Pai, por favor, me dê sabedoria, orou em silêncio. Sentado à mesa, Pogo perguntou: Como está a saúde de Greg? Sem melhoras, imagino. Ao ouvir sobre o pai, o rosto de Jiri mostrou tristeza. Sim, meu pai continua acamado. O príncipe Leon comentou. Que pena. Se me lembro, Greg era vassalo do Duque Sen, não? Jiri respondeu com cautela. Sim, é verdade. Mas faz muito tempo que eles não se falam. Não vejo o Duque há anos. Jiri estava sendo cuidadoso, tentando não dizer nada que pudesse ser usado contra ele. Leon continuou. Entendo. Ouvi dizer que a saúde do Duque Sain também está em declínio. Pogo emendou. Não está na hora de mudar sua lealdade? Sugiro que se alinhe comigo. Assim, este território receberá proteção forte, e sua posição permanecerá segura. Não acha? Jiri pensou com cuidado antes de responder. Essa é uma decisão difícil de tomar na hora. Sabia que, em tempos tão sensíveis, não era sábio agir por impulso. Pogo não desistiu. Certo, vamos falar de outra coisa. Com um sistema de irrigação em larga escala e a guerra civil no reino vizinho, muita coisa está acontecendo. Isso significa que Greg, como outros territórios, terá que pagar impostos mais altos. Jiri congelou em choque. Isso é um pedido oficial do governo central? Pogo sorriu levemente. Isso importa? Gerenciar o território é responsabilidade do Conde, mas se aceitar minha oferta anterior, essa questão pode ser reconsiderada. O que me diz? Será mais uma decisão difícil de tomar? Como Conde, você tem que escolher. Boas ou ruins, decisões fazem parte do seu dever, porque a inação nunca é uma opção. Qual será sua escolha? As palavras de Pogo envolveram Jiri, como uma cobra venenosa apertando o cerco. Jiri sabia que, se não agisse, Greg seria dilacerado pelas lutas de poder do reino. Sem escolha, gritou, frustrado. Tudo bem, farei um grande banquete e depois darei minha resposta. Pogo estava prestes a recusar, assumindo que nada de bom viria de um lugar tão afastado. Mas então, Leon se animou. Isso parece interessante. Ótimo timing. Estou precisando de algo para me distrair até o jantar. Consegue me servir um prato que me impressione? Estou cansado da comida do palácio. Jiri forçou um sorriso. Claro, aqui em Greg, temos um restaurante excelente.
Neste ponto, só podia contar com Ellison, o autoproclamado mestre da culinária. No restaurante, Ellison estava ocupado servindo o almoço aos funcionários. O menu do dia era arroz frito, que estava com uma aparência de dar água na boca. Hein, o dragão guloso, resmungou antes de começar a comer. A quantidade de comida que estou comendo só diminui. Típico de um dragão ganancioso, pensou Ellison. Por sorte, ela havia preparado bastante comida, o suficiente para repetir, se fosse necessário. Foi então que a porta se escancarou, e um grupo de cavaleiros invadiu o restaurante. Mal sabiam eles que haviam escolhido a pessoa errada para confrontar.